coisa, o Ceará já levou porrada demais na temporada a ponto de achar que tá tudo ok, né? Assim, tem muita coisa ali no Ceará. Aquela coisa, se já não vence o Red Bull Bragantino, se já cola ou entra no Z4, já se torna uma pressão maior. Tudo no Ceará, hoje no Ceará, há uma insatisfação em termos geral, assim, da torcida, né? Muito refletido também na questão do presidente Robson de Castro, assim. O que o Fortaleza andou conquistando nesse período todo, né? Basicamente também isso afeta o Ceará de uma certa maneira pelo o fato de, pô, o nosso rival no mesmo estado praticamente está conseguindo muito mais títulos nesse período, desses anos que a gente está na Série A, e a gente não está conseguindo. O grande salto, esse salto a mais do Ceará, não foi dado. E o Ceará larga na temporada com 2 fracassos no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, mas está aí tentando retomar um novo trabalho agora sob o comando do Dorival Júnior. O que eu estava mencionando antes, Celso. As lesões do Ceará, o primeiro ponto, né? A gente não sabe o quanto tempo cada jogador, o jogador que entra lá, ninguém tem noção se é um grau mais grave, se é um grau mais leve, se vai levar 3 semanas, se vai levar 2 meses. Então fica muita coisa incerta no Ceará de uma equipe que a gente olha em campo e tem muito jogador para se recuperar, tanto da questão do departamento médico, como também como o futebol, por exemplo. Um jogador que a gente sempre cita aqui, você sempre fala, Celso, a questão do Eric, por exemplo. O Eric é um jogador que faz fumaça pra caramba. Pega a bola, dribla, mas assim, quebra uma linha, quebra outra, perdeu uma chance inacreditável, driblando o goleiro e chutando a bola na trave sem goleiro, né? Então, é um jogador que ainda não tem uma assistência, apesar de ter quase convertido no jogo passado contra o Tombense, mas é um jogador que ainda não se acertou, que o torcedor olha, tipo, é um jogador interessante, mas para o cara desse resolver é difícil. E tá tendo, nesse exato momento, o momento do Vina, que desde 2020 para cá tem sido o jogador principal do Ceará e nesse momento tem sido um jogador muito relevante e que o Ceará, obviamente, nesse momento tem que ter um cuidado maior com situações que aconteçam durante a partida. O Vina, por exemplo, é um jogador que reclama muito em campo. E o Ceará, nesses 5 jogos com o Dorival, em 4 jogos teve expulsão, né? Uma expulsão sempre acontecendo. Teve a do Lima, o Lima não vai poder jogar contra o Red Bull Bragantino e o Vina também. Mas quando você olha as outras opções que o Ceará tem no elenco, isso dá uma preocupação para o torcedor. Quando você vê Kleber, quando você vê que o Zé Roberto não está vivendo um bom momento, ele até começou bem, mas depois caiu de rendimento. E o Yuri Castilho, que também ainda, que veio do CSA, até agora também não apresentou um futebol a ponto nem do torcedor imaginar que pode, né, no médio e longo prazo, crescer, mas que precisa ter oportunidades. E o meio de campo, que era, eu acho que talvez o melhor que o Ceará tinha oferecido na temporada, tá lesionado. E aí eu não sei, obviamente eu não vou falar disso, mas me parece, o que me aparenta é que a preparação física lá no início da temporada não foi a melhor possível. Porque para a gente ver, e eu acho que não tem nenhuma equipe da Série A hoje com a quantidade de jogadores que o Ceará tem no departamento médico. Como eu falei, Dentinho, aliás, Dentinho e Peixoto, e tem mais um agora, acho que já estão em transição, né? Não estão mais no departamento médico, mas Sobral, Richardson, Luiz Otávio, que eu acho que foi pouco Medoça. Então, assim, são muitos jogadores importantes nesse exato momento, onde o Ceará precisa ter um time, né? Para ter ali a força máxima. Então, assim, o Ceará, ele tem que sempre trabalhar o mais longe possível de uma outra situação que o pressione mais ainda, porque os resultados do começo da temporada, Celso, sempre vão pressionar qualquer deslize do Ceará, qualquer momento que se o Fortaleza retoma de novo à frente, isso tudo vai gerando uma pressão maior, cada vez mais da equipe alvinegra. Fred, como é que você vê esse início, essa largada do Ceará e como é que você vê esse adiamento do Clássico Rei impactando no caminho do Eu time acho de que para o Dorival? Ceará foi muito positivo, tá? Foi muito positivo. Tirando na verdade, assim, o ponto negativo do Ceará era aumentar o problema do Fortaleza, que ele teria a chance, né, de meu irmão, transformar assim, uma crise que era só um cheiro de crise, de repente parte da torcida do Fortaleza alimentou mais do que deveria essa crise, né, por conta basicamente de 2 jogos, né, a derrota para o Cuiabá e a derrota para o Colo-Colo, né, esses 2 jogos aí tiveram um peso muito grande aí de frustração, de preocupação, e a torcida do Fortaleza digeriu, né, com muita
com muito desequilíbrio. Uma parte da torcida do Fortaleza digeriu com muito desequilíbrio, outra parte entendeu, né, que era uma oscilação. O Ceará, se tivesse tido esse clássico no melhor dos pensamentos e você vencer, aí você colocava assim, virava uma crise, que o que eu estou chamando de uma parte ia ser 80%, né? Imagina se não tem Caucaia no caminho do Fortaleza, tem Ceará, o Ceará ganhou o jogo por 2-0, o Vojvoda ia estar aqui agora, a gente debatendo, né, e torcedor do Fortaleza tem que cair, tem que mudar, que seria algo muito insano. Mas pensando, né, no tempo para Dorival, que chegou ali né, e entrou já na sequência de jogos, Sul-Americana, apesar de o time respondendo bem na Sul-Americana, e porra, foi uma largada espetacular no Brasileiro, depois equalizada, né, com um jogo muito ruim em casa, mas eu acho que esse tempo foi bom, seja para trabalhar, seja para recuperar jogadores, seja para descansar jogadores. A conta vai vir lá na frente e vai, mas, por exemplo, o Ceará vem essa semana, né, uma semana que ele pode, pavimentar, né, sua liderança na Sul-Americana, ele pode vem para mais jogos em casa, como o Cássio falou, na sequência dos 3 próximos, 2 são em casa, e equalizar o brasileiro. Tá? Quando o Minhoca falou assim, os times ali do mesmo campeonato, e citou o Avaí, esse ano a gente não esperava, né, ver os times do futebol cearense pensando nisso. E eu acho que a lógica é caminhar para a normalidade. Tá? Eu acho que a lógica é caminhar para a normalidade e a gente daqui a um tempo, né, Ceará e Fortaleza estarem. O Ceará está na normalidade, Fortaleza largou mal, 2 derrotas, mas se reposicionarem ali naquela faixa que requer uma certa atenção, né, 12º, 11º, nono. Porque E aí a normal gente vai. né? Quer dizer, normal não é a palavra. Normal pode ser a palavra. Na verdade, não é tranquilidade, né? Não é você tranquilidade, tá ali é em 12º, sempre. 11º, É. sempre tem que Aí ficar com o olho aberto. você tá dizendo assim, se eu ganhar 2 aqui, eu encosto na zona da Libertadores, mas se eu perder 2, a turma encosta em mim. É mais ou menos esse o campeonato. Era Guto ali, era o copo do meio. É o campeonato normal, assim, é o campeonato qualquer um assina aqui, né? Então, assim, você vai jogar Série A sempre ali, vai passar 30 rodadas entre a 9ª e a 13ª posição, e nas 8 rodadas tu define e todo mundo assinava. Então eu acho que esse é o cenário do Ceará, tá, Celso? É um cenário que ainda é um time que veio para a mão de Dorival, que deu uma melhorada na mão de Dorival, né? E que a gente não sabe se foi uma melhorada com o teto já muito próximo, e aí tinha suas limitações de elenco, ou se tem uma curva de crescimento ainda para fazer. Sem jogar, né, as respostas são muito poucas. Teve o jogo da Tombense, né, no meio, vitória protocolar, fez o que devia, né, e assim... Não chega a ser protocolar mim, não, tá? Não, protocolar fez o que devia. Veja só, eu acho que foi um ótimo resultado. Sim. 0-2. Não, porque protocolar é diferente. A gente falou isso. Mas protocolar para um time que como eu estou posicionando, sabe? Um time que eu não acho que vai ter crise, um time que é para ser 11º de Série A, 12º de Série A, para mim é a vitória do tamanho. Eu queria dizer assim que protocolar tira o peso de um resultado que eu considero muito bom. Então, para mim, um resultado muito bom não é um resultado protocolar, mas isso é uma bobagem. Mas eu acho assim, Tombense Ceará, o Ceará é favorito. Foi lá e ganhou, e no final do jogo fez o segundo gol. Classificando, foi bem. Mas fora de casa, o 0-2, eu acho que foi bom. Mas é como, tipo, o América foi e bateu forte no CSA. É um time que tá na Série B. É um time que tá na Série B. Então, mas o CSA também tá. É o que eu tô dizendo. Eu acho que os times de Série A é um time de Série B menos, tá? Então eu acho que os times de Série A têm que chegar e vencer. E ele foi lá e venceu. Por isso que eu chamei assim, protocolar. Se ele não vence, eu acho assim. Se ele não vence, é que a gente estaria aqui debatendo. Aí teria um debate, ó. Perdeu do Botafogo, foi lá e rolou com a Tombense, empatou em 0-0, não fez gol na Tombense. Podia ter sido 2-1, podia ter sido 1-0. Sim, mas tava 1-0, com um homem a menos. Pressionado, foi lá e fez o segundo. Assim, conseguiu um resultado muito bom. O resultado que a torcida queria conseguir. Mas assim, a gente disse que não ia discutir, está discutindo aqui o protocolar. Mas é isso, minha visão do Ceará é essa. Acho que é um time que não dá ainda para saber para onde caminha o trabalho do Dorival.
eu acho que foi ótimo não ter o jogo, tirando, repito, aquilo, no melhor dos pensamentos era muito bom jogar e ganhar, mas ninguém está garantindo que vai ganhar, né? Então eu acho que foi muito, no peso, escolha ou morre, foi muito bom não ter o jogo, treinou mais, descansou mais, respirou mais, e pode usar agora a vantagem dada por não ter jogado, que é o descanso, né, que é mais tempo, recuperação do jogador e mais tempo para Dorival entender o que é que ele tem na mão, de titulares, de reservas, de como usar. Vamos ver. O Ceará, o jogo tende a ser um jogo de nível técnico protocolar, contra aí sim. o general Cabarreiro. Agora, por exemplo, só por ser sul-americana, fora de casa, eu já acho um 2-0 para mim já é mais louvável do que contra a Tombense, mesmo a Tombense sendo a Série B talvez até mais forte do que o General Cabarreiro. Possivelmente só um detalhe também importante, Fred. Desde quando o Dorival chegou, faltava uma semana para o Ceará estrear na Sul-Americana, que já era de cara contra o Independente, né? Ele larga lá, tem a expulsão do Independente, o Ceará toma gol, termina o primeiro tempo, o torcedor vaiando e chegando lá a diretoria, chegando todo mundo. E quando conseguiu a virada, desde então o Dorival vinha tendo jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, e essa foi uma semana para ele, sabe, ter um pouco mais de... Só que aí é onde entra o porém, né? Sem os atletas que ele gostaria de utilizar. Mas, assim, a gente não sabe se esses jogadores vão voltar no sábado contra o Red Bull Bragantino, mas esse jogo do sábado é aquele jogo chato. Chato pra cacete. Chato demais. Embora Maestro, a chatice na primeira rodada, que surpreendeu muita gente, né? Ter vencido o Palmeiras fora. mas aí você tem o fator surpresa a seu favor, Isso, né? Exatamente. Agora é mais junhento, né? Enfim, é diferente. A atmosfera é diferente.